voluntário, um trabalhador do Centro Espírita Luz da Verdade, da cidade de Palmeira, do estado de Goiás. E tivemos hoje a honra de ser convidados, ter depositado em nós a confiança em estar falando acerca do Evangelho, acerca de uma data bem especial que se aproxima, é o Dia dos Pais. A gente fala aí sobre a paternidade, sobre o pai, sobre o papel do pai dentro da família. Quando a gente olha e pensa em pai, e muitas das vezes a gente começa a refletir, porque a gente percebe na sociedade, infelizmente, há muitos casos, onde no relacionamento, quando o casal ali gera um filho, gera uma vida, o pai muitas das vezes se desvirtua e fica longe da família. É o mais comum de acontecer. E às vezes não tem aquela ligação. E aí a gente recorda no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual a função ou qual a finalidade da paternidade dentro da família. Qual o objetivo da paternidade? Qual a função da paternidade dentro da família? E os Espíritos respondem de uma forma sintetizada que é um papel muito importante para o desenvolvimento desse espírito. É um compromisso onde nós fazemos a estarmos junto com esses irmãos para auxiliar na caminhada, auxiliar na sua jornada, nessa nova oportunidade. Às vezes a gente para e pensa e fala assim: nossa, parece que o pai não está muito ligado durante a gestação, Parece que o pai fica meio assim, indeciso, traz às vezes até uma própria dúvida na mãe. A gente tem experiência, e isso a gente fala dentro da própria ciência, que a mãe, quando ela gera um filho, ela já sente aquele filho como parte dela, porque ele desenvolve ele no seu ventre, dentro do seu corpo. O pai ainda fica meio desligado. A realidade do pai acontece quando o filho nasce. Quando o pai vê o filho, é onde acontece ali aquela ligação. Aquele sentimento paternal surge ali, naquele instante, naquele momento. Eu sou prova viva disso, porque em todas as gestações da minha esposa, eu não estava presente. Minha esposa engravidava e eu sumia. Ele nascia e eu aparecia. Engravidava de novo, eu sumia. Nascia e eu aparecia. Então eu também passei por isso, por essa dificuldade. E a gente percebe que essas crianças vêm para nós, esses espíritos vêm até nós, e a gente começa a perceber que é um amor que não se descreve. É um amor que a gente não consegue compreender, ou não consegue entender esse aspecto. Hoje se fala muito da falta da mãe no lar, da falta do leite materno no lar, da falta da presença da mãe, ou a ausência da mãe. Quais consequências pode trazer à criança? Isso é um estudo científico. Estuda-se isso. E recentemente está tendo estudos o que causa na criança a falta da presença do pai. Então a falta da presença do pai pode causar a crianças distúrbios durante a adolescência. A probabilidade de filhos mais rebeldes na adolescência são de 90%. Sem a presença dos pais. Quando um pai lê para o seu filho, esse filho tem um desenvolvimento do cérebro muito mais do que aquele que não recebe a leitura de um pai. Isso é científico. Quando um pai é presente, o filho é mais confiante, o filho é menos propício a cair em caminhos tortuosos durante a adolescência. Então a gente vê biologicamente, aqui falando cientificamente, a importância dessa figura dentro de um lar. A importância dessa figura para o desenvolvimento desse espírito. São compromissos onde nós fazemos.
Teve um dia que eu estava assistindo com a minha esposa. Ela assiste bastante filmes, né, de ação e tudo, de policiais, até filmes evangélicos, né, que a gente tem dentro da Netflix. E eu falei, Preta, você já reparou que na grande parte das famílias a maior questão que tem é em relação do pai e do filho? Sempre o pai e o filho não se entendem ou desentendem, ou não dão certo. Já reparou isso? Ainda mais durante a infância, ou já na parte adulta? O que me levou a refletir, por que isso geralmente acontece? Por que os filhos e os pais, às vezes, não têm tanta afinidade como o filho com a mãe, por exemplo? Lógico que há casos diferentes, né, onde o filho é mais ligado ao pai. Mas, em suma, grande parte das vezes, a gente se passa por isso. E quando o pai fala algo, a gente fala, meu pai está velho, meu pai não entende o que eu estou passando. E a gente vai refletir, aí a gente recorda de um livro, 5 coisas de arrependimento antes de morrer. Esse é um livro que foi feito por uma médica americana, onde ela acompanhava pacientes em estados terminais. Então, ela acompanhava esses pacientes e nesses acompanhamentos da sua jornada, ela entrevistava os pacientes, conversava. O que você queria ter feito mais? O que você se arrepende de ter feito? E 90% das respostas, o maior arrependimento do homem queria ter trabalhado menos e ter convivido mais com a família. 90% das respostas. A número 1 dos homens era essa. A segunda era não correr atrás do dinheiro, como ele correu. Por que a gente vê isso? Porque nós, pais, hoje eu sou pai de 2 filhos encarnados e de uma filha desencarnada. Então nós, pais, temos a ideologia de quando o filho vai nascer, a gente leva a nossa vida, o filho vai nascer, preciso de um carro maior para carregar a família agora. A gente trabalha, batalha, diga. Preciso de um aconchego maior. Preciso agora de recursos financeiros melhores, porque eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Eu quero dar para o meu filho o que eu não tinha quando eu era criança, não passar as mesmas dificuldades para o meu filho. E a gente trabalha e corre atrás, só que aí a gente esquece que o tempo passa. A gente esquece que o tempo voa. Então a gente trabalha, olha só, a gente vai ter um bebê dentro de casa somente 3 anos, de 3 a 4 anos. Depois dos 4 anos a gente não tem bebê mais. Aí a gente vai ter uma criança mais uns 5 anos dentro de casa. Depois a gente não tem criança mais. Aí já passa a ser adolescente. Mas a gente corre e trabalha, e hoje também a mulher tem os mesmos direitos dos homens e também trabalha bastante, mas a mulher está mais próxima ao filho. E o homem trabalha e corre atrás daquilo tudo, e sai de casa, o filho está dormindo, e chega em casa, o filho está dormindo, e às vezes não conversa, e tudo. Quando a gente acorda, o filho está saindo para fazer a faculdade. E a gente nem conhece o próprio filho mais. Quando a gente desperta, o filho está casando, está tendo a família, e a gente perdeu aquele vínculo. Então pode reparar, quando a gente liga para a nossa mãe, a gente fala, né, mãe, tudo bem, né? Conversas. Eu quando eu ligo para meu pai, oi pai, tudo bem? Tudo bom? Benção, tchau, tchau. Desliga o telefone. Porque não tem aquele vínculo que a gente teve com a mãe. Porque o pai está correndo sempre atrás de trazer recursos para a família. E para o filho, não importa o carro que o pai tem. O filho não importa com isso. Você chega em casa, seu bebê olha para você e fala, qual carro que o senhor tem? Vamos andar de carro. O filho não importa com isso. Para o filho, não importa a roupa que ele vai vestir. Ele não escolhe a roupa que ele vai vestir. Ele escolhe depois que cresce. E a gente dá coisas boas, eles só querem coisas boas. O que o filho quer? Andar na cacunda do pai. Quer que o pai põe no pescoço e anda com ele. Quer que o pai pegue no colo e anda com ele. Quer andar segurado na mão do pai. O que o filho espera de nós? É chegar em casa e brincar.
ter um tempo. Eu falo isso, mas isso me toca porque eu sou falho. Meu pai não tinha muito tempo para mim. Então eu tive um propósito que quando eu tivesse os meus filhos, eu queria dar mais tempo para os meus filhos. Mas eu me pego fazendo as mesmas atitudes que meu pai não fazia. Muitas das vezes. Quantas vezes nós homens somos machos, fortes, não chora, não tem sentimento. Quantas vezes você falou, eu te amo para o seu filho? Quem é pai? Quantas vezes a gente olhou para o nosso filho e falou assim, meu filho, você é importante para mim. Se você cair lá fora, pode vir aqui que eu estou aqui, eu sou seu porto seguro. Volta para casa que eu estou aqui. Quantas vezes nós falamos isso? Para ele saber que tem um espelho, que tem alguém que ele pode confiar, que se ele tropeçar a gente está ali para segurar. Muitas vezes a gente não fala, e pior, muitas das vezes o filho desencarna no meio da jornada. E aí é o que mais dói. Porque o que dói não é saudade. Saudade é normal a gente sentir. O que dói chama remorso. Teve um dia que a gente estava lá em Palmelo, e lá em Palmelo, o Centro Espírita Luz da Verdade tem várias atividades durante todos os dias. Então um dia a gente estava na atividade de desobsessão, no sábado à noite, que ela começa às 19h30 e vai enquanto tem pacientes. Então geralmente no sábado tem muitas pessoas. Em Palmelo vão em busca da psicografia, participar do raio-x no domingo, então tem várias pessoas. E nesse dia, eu saí da psicografia, foi tarde, né? Saí da psicografia, acabou por volta das 4h30 da tarde. Aí eu não tomei banho, corri para a reunião pública, começava às 5 horas, fiquei na reunião pública, fui em casa, busquei minha esposa e meus filhos, não tomei banho, e a gente foi para a desobsessão. E a desobsessão acabou por volta das 20h30. Retornamos para casa. Aí, nesses dias, minha filha, hoje ela tem 10 anos, ganhou um joguinho Uno. Né? Uno, todo mundo sabe que é joguinho de carta. Na nossa época, quando a gente era criança, era baralho. Hoje é Uno, de forma diferente. Então ela estava muito empolgada com aquilo. E toda hora ela queria jogar. Pai, vamos jogar toda hora, toda hora. A gente jogava, mas aí eu estava cansado daquele dia. Pai, vamos jogar? Pai, vamos jogar? Eu falei, não, vamos só tomar banho. E aí, quando sair do banheiro, a gente joga. Aí, fui tomar banho. Sentei no vaso sanitário. Peguei o meu celular. E estou passando o dedo, olhando o Instagram, olhando o WhatsApp, Facebook. Não sei quanto tempo passou, né? Fui, tomei banho, saí do banheiro. E quando a gente mexe no celular, a hora voa, a gente não vê a hora passar. É uma coisa que prende a gente. Saí do banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu me deparo, minha filha no chão, dormindo no chão. Um montinho de carta dela, um montinho no meio, as minhas cartas no canto e as cartinhas dela do lado dela. Aí eu pergunto, se minha filha desencarna naquela noite, como que eu ia ficar? O que importa para a gente de verdade? Para nós pais, que somos homens e somos machos. O que tem um real valor para nós? Muitas das vezes a gente tenta conquistar os nossos filhos com presentes. Sabe qual é o presente mais valioso para o filho enquanto criança? O pai pegar no braço, jogar para cima e segurar. E a melhor coisa para o filho, e o melhor para nós, porque é de graça. Não paga nada para fazer isso. E às vezes a gente esquece. E sem contar que nós somos os heróis dos filhos. O espelho do filho. O filho se espelha em nós. Para a filha, o pai é o primeiro amor. A filha é o primeiro amor do pai. A filha tem ciúme da mãe com o pai. A filha não quer desgrudar do pai, é mais grudada, mais perto, por conta disso. Vê no pai um espelho. Aí às vezes a esposa fala assim, olha, meu esposo não é um bom marido, deixa muito a desejar, mas ele é um excelente pai. Como? Que é um excelente pai se não é um bom marido? Que exemplo a gente está dando para o nosso filho? Ó, meu filho, aí assim a gente trata a esposa da gente. Ó, minha filha, quando você casar, não preocupa não, porque o homem trata a mulher desse jeito. Que exemplo que é esse? Que bom pai, que dá exemplo
para o filho a maneira errada de tratar a esposa, ou brigando, ou Deus o livre, às vezes tem até agressão física ou verbal. Para a gente ser bom pai, a gente tem que ser bom tudo. Você quer um bom filho? Seja um bom filho. Mostre para o filho como se trata os pais. Mostre para o filho como a gente trata a nossa mãe. Porque a gente é o exemplo. A gente é o espelho. E isso é bom que cai dentro do Evangelho. Porque a palavra a gente pode falar, mas é o exemplo que arrasta a multidão. O Evangelho nos convida e nos mostra que a gente, para mudar o outro, tem que mudar nós primeiro. E pelo exemplo que nós vamos mudando o outro. Não pelo que a gente fala. Não é porque a gente está falando que a gente vai mudar. Se fosse assim, o marido já tinha mudado, a esposa já tinha mudado, com tanto que conversa, com tanto que discute. E às vezes continua do mesmo jeito. E a gente, como a gente ainda é um pouco firme, a gente fala: nasci assim, vou morrer assim. Quem me ama, que me aceita do jeito que eu sou. Que cristão que nós somos. Pensar desse jeito e dessa maneira. Jonathan, mas eu fui criado assim. Sim, nós fomos criados assim. Nós fomos criados dessa maneira. Mas nós também temos que modificar. A humanidade, as leis humanas vão mudando de acordo com a evolução moral do ser. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Quando fala de Moisés, apresenta a lei mosaica e a lei divina, os 10 mandamentos. E ainda Allan Kardec fala que as leis mosaicas foi apropriado com os costumes dos povos. E essa se modifica com o tempo, de acordo com o esclarecimento e evolução desses povos. É a lei civil. Na década de 30 era uma lei. Na década de 50 foi outra. De 90 é outra. Hoje as leis estão mudando. Porque as leis vão mudando com a evolução que nós temos. Então a lei da criação vai mudando. Quando eu era criança, eu sempre canto como forma de brincadeira e gosto de falar assim, para lembrar bastante da minha mãe. Minha mãe me batia todo dia. Então todo dia eu apanhava. Eu também acho que gostava de apanhar, porque eu apanhava todo dia. Hoje, os meus filhos não precisam de apanhar. Porque esses espíritos são menos endurecidos do que nós. Então hoje, meu filho fala uma coisa com ele consegue obedecer. Ele é arteiro, é explosivo e tudo, mas não comete atos errados. Antes eu saía escondido para ir tomar banho no quarto sozinho. Hoje ele fala, e eu até brincar em Yolanda, minha esposa que está ali. Ele fala: pai, vou lá jogar bola lá na praça. Palmeiras, menor que Horizonte, 2.500 habitantes. A criança fica solta. Vou lá na praça. Aí ele vai na praça, ele vai na casa do amigo, ele vai lá em casa. Mãe, estou indo na casa do meu amigo. E vai para a casa do amigo. Na minha época eu ia para a praça, saía para a casa do amigo, ia na casa do outro, quando chegava em casa, tarde. Minha mãe não sabia onde eu estava. Peia. Então a gente vê o quanto esses espíritos estão vindo de forma diferente. Mas como educar as crianças? Com amor. Hoje a gente educa com amor. Hoje o pai tem que amar. Hoje o pai tem que ser mole. Não pode ser mais aquele pai duro. Aquele pai que nem sorri. O padre Marcelo Rossi disse numa de suas entrevistas que quando ele era criança, ele tinha 12 anos de idade. Aí o pai dele estava barbeando em frente ao espelho. Ele, na inocência, correu para dentro do banheiro, chegou no pai dele, deu um beijo na bochecha e falou: pai, eu te amo. E saiu correndo de novo. Ele falou que o pai dele ficou 4 horas dentro do banheiro chorando, com a porta fechada sem parar. E aquilo passou. Quando passou o tempo, ele perguntou para o pai dele: pai, por que aquela vez ficou lá? Foi porque, meu filho, eu nunca tive coragem de falar eu te amo pro meu pai. Eu amo tanto meu pai e não tive essa oportunidade. Então chega o momento nosso de nos transformarmos, de nos abrirmos, porque somente o amor será capaz de cobrir a multidão de pecados. Então a gente tem que falar isso, e isso ensina e educa os nossos filhos.
para nós pais. Nós temos que falar para os nossos pais: eu te amo. Mãe, olha, a senhora me corrigiu, mas eu te amo. Pai, eu te amo, pai. Você foi importante para mim. Obrigado por me dar a educação que eu tenho hoje. Mas os meus pais não foram muito bons. Agradeça, pois eles te deram a oportunidade da vida. Em toda a história da humanidade tem uma tal de uma coisinha que a gente luta contra, que chama aborto. Eles tinham a opção de nos abortar, mas decidiram, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas vicissitudes, nos darem esta oportunidade. E estarmos aqui hoje, numa casa espírita, ouvindo o Evangelho, refletindo sobre a fala, ou falando sobre a mesma, graças aos nossos pais. É o que diz o capítulo que foi lido hoje. Honrai o nosso pai e a nossa mãe. E é tão interessante que quando Moisés apresenta os mandamentos, e aí vem Jesus e transforma os 10 mandamentos em 2: amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, e o próximo como a ti mesmo. Então ele transforma em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente esquece: como que eu amo o próximo? É só a gente lembrar dos 10 mandamentos. Os 3 primeiros falam do amor a Deus. Os 3 primeiros falam do respeito a Deus. Lembre e deixa bem claro o primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida de figura alguma que está acima no céu, abaixo na terra ou nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Primeiro mandamento. O segundo: não pronunciar o nome de Deus em vão. E o terceiro: lembrar de santificar o dia de sábado. E aí, do 4 em diante, vai falar do amor ao próximo. O 4º mandamento é o primeiro do amor ao próximo. E olha qual que é: honrai o teu pai e a tua mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não tem como amar o próximo se não amar o pai e a mãe primeiro. Não tem. Como que você vai amar o outro se você não ama quem te deu a vida? Da matéria. Como? E como que a gente vai ensinar a amar? Amando os filhos hoje. Amando os nossos filhos. Tem um rapaz que eu sigo ele no Instagram, e ele fala dessa relação de filhos. E ele fala um fato bem engraçado, e se a gente refletir, é bem verdade. Ele fala que o homem, ele aprende a ser pai quando ele aprende a ser filho quando ele se torna pai. E aí depois ele aprende a ser pai quando se torna avô. Então ele fala que o homem sempre é um pouquinho mais atrasado. Por quê? Quando a gente casa, tem os nossos filhos, quando a gente é filho, primeiramente, às vezes o amor do pai é aquele amor que solta o filho, né? Às vezes o filho cai, o pai fica olhando, vamos, levanta, né? O filho cai, a mãe vai lá e, nossa, meu filho, tudo. Então isso é uma característica do homem para que a criança possa começar a caminhar com as próprias pernas. Então às vezes o filho vai estudar fora, a mãe fica meio assim, o pai dá um incentivo para o filho poder ir. Que isso é uma tendência do amor do homem. O amor do homem é para que o filho possa caminhar. E o amor da mulher é aquele que balança, leva nos braços e cuida de uma forma mais fraternal. Então, quando a gente é criança, às vezes o pai chama muita atenção. Tudo que a gente faz, o pai, mesmo a gente grande, mesmo hoje, a gente vai falar, o pai, é assim, desse jeito, aqui. E a gente fica assim, sem entender, sem saber. Quando eu era criança, lá em Jussara, eu sou de Jussara, tem a festa de igreja, como Trindade, só que bem menor. Então, eu não podia ir sozinho, meu pai ia comigo, a gente passeava nas barraquinhas, ele levava eu nos parquinhos, nos brinquedos. Depois eu fui crescendo, meu pai me levava, aí eu falava assim, pai, agora, o senhor me trouxe, o senhor fica sentado nesse banquinho aqui, eu vou brincar com os meus amigos,
andar com os meus amigos. Na hora que foi embora, eu volto aqui e a gente vai embora. O pai, não, tá bom, eu fico aqui. E ficava lá. Aí, fui crescendo mais um pouco, eu estudava em escola agrícola. E a escola agrícola ficava a alguns quilômetros da cidade. Então, meu pai levantava às 5 horas da manhã, fazia para mim um leite com café, preparava um leite com Toddy, preparava uma bolacha de sal, com manteiga. Eu tomava café e ele me levava para o ponto. E assim foi, quinta, sexta, sétima, série. Quando foi chegando na oitava, eu já estava ficando mais velho, meus amigos pegavam muito no pé, porque meu pai era o único que me levava para o ponto. O que meus amigos falavam? Olha, o Jonathan é criancinha, né? O pai dele traz ele e tudo e tal. E aí meu pai deixava eu lá e depois descia para o serviço. Falei, não pai, não precisa levar mais não, porque eu já estou adolescente, não preciso mais que o senhor me leve, né? Aí meu pai levantava às 5 horas da manhã, fazia o leite com Toddy, fazia a bolacha para mim, eu comia e ia para o ponto. Meu pai ficava lá em casa lendo um livro. Passava 5h30, 5h40, meu pai passava do outro lado da rua, descendo para ir para o serviço. E eu lá. Para mim aquilo era normal, até o dia que meu filho nasceu. E hoje eu imagino a dor que meu pai sentia naquelas coisas que eu falava. Porque hoje, se meu filho falar isso para mim, vai me doer. Eu vou sentir. Então, quando a gente se torna pai, a gente aprende a ser filho. E aí, o tempo passa, o pai na correria, trabalha, batalha para o filho, adquirir as coisas, tudo aquilo, né, que precisa, recursos financeiros, e o filho cresce, o filho casa e o filho vai embora. E aí o filho traz um presente para o pai depois, que chama neto. Vocês já repararam tanto que os avós estão mais próximos dos netos? Meu pai às vezes não tinha muito tempo para brincar comigo. Quando ele vem aqui em Palmelo, a gente está almoçando, meu filho fala assim, vamos pescar? Tem uma represa ali. Meu pai para de almoçar, pega a vara de pesca e vai pescar com meu filho. Por quê? Porque hoje o avô percebeu que o que importa não é a correria, é o tempo de passar junto. O avô tenta resgatar o amor do filho no neto, dando carinho, atenção e amor. E a gente, como pais, fala que os avós estragam os filhos. Então a gente tem que parar para refletir. O que é importante para mim? O que tem um verdadeiro valor para mim? Porque são esses valores que a gente vai colocar nesses espíritos que estão sob as nossas tutelas. Esses espíritos que vêm até os 7 anos, da fecundação aos 7 anos, uma tela branca, para a gente pôr aquilo que a gente tem. Para a gente transmitir aquilo que a gente carrega. Então, do 0 aos 7 anos, segundo Emmanuel, tá? A tela branquinha para você escrever, para você pintar, para você desenhar, da maneira que você quiser. Porque depois dos 7 anos, o espírito já assume a responsabilidade e já traz as suas tendências. Já vão vindo mais latente. Por isso que muitas das vezes, depois dos 7 anos, a criança parece que muda. Ah, mas não era assim, né? O que aconteceu? Porque o espírito agora assume o controle. E vai dos 7 anos. E aí dos 12 anos em diante, que é a parte da adolescência que é um pouco mais difícil, segundo Emmanuel, é o momento da centralização dos chakras, dos pontos de força. Por isso que há um descontrole, e principalmente dentro da sexualidade. É onde a gente conhece o mundo, onde a gente conhece as coisas, conhece as pessoas, onde a gente acha que tudo é livre, tudo pode. É nesse momento. E aí mostra a importância de um pai, onde o filho pode confiar e falar, sem saber que vai ser julgado, ou que vai ser punido, ou que vai ser castigado. Sem saber disso. Posso confiar, posso falar. A gente aqui, né, tem uma idade um pouco acima dos 30 anos. Quantas coisas a gente não aprendeu na rua? Em vez de aprender em casa, com os nossos pais ou com as nossas mães. E a gente vai deixar repetir de novo a mesma coisa. Sendo que se a gente orientar é tão melhor, é tão mais fácil. Hoje não há tempo mais para a gente ficar com a cabeça fechada como era. O mundo é outro. Os espíritos são outros.
Então cabe a nós evangelizar e mostrar o caminho correto, às vezes não por palavras, mas por atitudes. E às vezes o excesso também é um pouco ruim. Eu me pego e eu ainda brinco com a minha esposa, ela briga muito comigo e fica puxando minha rédea, porque eu vou muito pro centro. E aí ela fala, não, mas e a família e tudo, e eu vou muito pro centro. E às vezes eu vejo esse reflexo nos meus filhos. Pai, você só fica no centro. Pai, você só fica lá. Por isso que tem muitos fatos onde os jovens, dos dirigentes, dos pastores, dos responsáveis dos centros religiosos, são os mais revoltados. Porque dentro de casa, às vezes, o pai não é presente, é mais presente lá fora do que dentro de casa. Então, o excesso também é prejudicial. Então, a gente tem que ter essa essência dentro de nós e esse pensamento firme, dessa importância da nossa presença como pai. Ah, mas eu não pedi para ser pai. Não, você implorou para ser pai. Às vezes a gente não lembra, mas a gente implorou. Ah, mas a gente não dá certo, era um relacionamento tóxico. Mas fique presente na presença do seu filho. Seja mais presente, afetuoso, carinhoso, amoroso. Diga o quanto é importante. Diga o quanto ele é especial para você. Porque só quem passou pela o momento onde um filho desencarna sabe o que é isso de verdade. Sabe a falta que faz. Sabe que apesar de você ter feito tudo, fica um pouco que você poderia ter feito mais. Poderia ter auxiliado mais, poderia ter cuidado mais, se a gente tivesse feito assim, ou assim, será que seria melhor? Então faça, com responsabilidade. A gente fala assim, mas quando a gente ama demais, a gente dá muito amor, mima. Não, o amor não mima. O amor cativa e ensina. O amor é dar o que necessita, o que precisa, não o que ele quer. Então, dar presente, a gente está tentando substituir algo. Talvez a nossa presença. Talvez a nossa fala. Então, quando a gente dá um presente em excesso, a gente tem que refletir, a gente está querendo substituir algo que está faltando ali. Por exemplo, vou dar um iPhone com uma criança de 5 anos. Essa criança precisa de um iPhone? Não precisa. Então, isso não é amor. Isso é substituição. Amar, a gente dá o que a pessoa precisa. 5 anos, o que ela precisa? De carinho, de afeto, de colo, de dormir na barriga do pai, de tomar banho junto com o pai, de mostrar, falar, olha, o homem não é esse bicho de 7 cabeças, não. Nós somos assim, temos sentimentos, temos carinho, somos um esteio seu, quando você precisar, estou aqui. Então, esses entendimentos que chega o momento da gente ter. Nós já estamos caminhando aí para os tempos finais, os tempos preditos, né? Estamos se aproximando aí do 3º milênio. Estamos no século da transformação e 1/4 desse século já foi embora. 1/4 já foi embora desse século. Nós estamos em 23, daqui 2 anos acaba 1/4. Vai ficar só mais 3/4, 75 anos. E como que a gente vai ser? Como que os nossos filhos vão ser? Os nossos netos? Os próximos seres desse século? Será que a gente vai continuar rudimentar como a gente vem sendo aí ao longo da história da humanidade? Endurecidos? Já não é mais o momento disso. Já não é mais esse momento. Um dos maiores medos que nós temos é a sociedade hoje. Nossa, no meu tempo era tão fácil. Agora no tempo dos meninos parece que vai ser mais fácil ainda as coisas erradas. Como que eu vou fazer para criar o meu filho? Como vai ser? Dê amor. Dê um chão. Porque é mais difícil dele sair dessa caminhada que a gente tanto deseja que seja a caminhada
caminhada correta. Então dê esse prumo, dê esse caminho. É um dos maiores medos que nós temos hoje. Hoje, infelizmente, a gente pode contar nos dedos, numa sala de jovens, quantos jovens não usam droga dentro daquela sala. Quantas pessoas que não usam droga ali dentro? É uma realidade nossa. Então nós temos que preparar esses filhos para esse mundo que está por vir, essa realidade, no momento. Que as coisas estão mais fáceis. A gente vê a música, hoje em dia. Como que está a música? A música hoje, pessoal, ela é trazida pelos Espíritos. Então esse som que a gente vê, esse batido, que mesmo que a gente não gosta daquele ritmo que fica na nossa mente, é uma sintonia que os Espíritos produzem para poder hipnotizar as pessoas, para cair no caminho errado. Por isso que a música bate e fica na cabeça o tempo todo. Quando a pessoa fica naquela sintonia, ela vai sendo levada para o caminho que talvez ela não desejaria. Aí você fala, por que você fez isso? Eu nem sei por que eu fiz. Quando eu vi, já estava fazendo. Por conta disso. E é a família que é a base da humanidade. Essa é a responsabilidade dos pais. E dos pais, agora quando eu falo pais, eu falo em todo sentido. Falo pais e mães. Falo a família em si. É dentro da família que tem que ser tratado esses assuntos polêmicos. É dentro da família que tem que ser tratado assuntos difíceis. Um assunto dos mais difíceis que nós temos hoje. E que quem tem mais dificuldade de aceitar hoje, infelizmente, é o pai, é a homossexualidade. É o assunto mais difícil e mais polêmico. Quando a gente presencia a homossexualidade dentro da família. Para o pai principalmente, parece que fere. A mãe sente, mas a mãe ainda consegue reverter. Passar por cima daquilo, mas para o pai ainda é difícil. E aí eu pergunto, o filho já vai sofrer lá fora preconceito. Já vai ser julgado. Cabe ao pai amar. Amar não é aceitar. Quando a gente aceita, a gente é conveniente. Amar é respeitar. Às vezes, a pessoa não aceita que eu sou espírita. Hoje em dia diminuiu bastante, mas antes o preconceito era muito grande quando a gente falava que era espírita. Ela não tem que aceitar eu ser espírita. Ela tem que respeitar a minha decisão de ser espírita. Esse é o papel do cristão. Amar como eu vos amei. Não fala para amar o branco, o preto, o azul, o amarelo, o rosa, o homem, a mulher, o homossexual. Amar como eu vos amei. Sem distinção. Sem julgamento. Esse é o papel da família. Seu esteio naquele momento difícil. Jonathan, mas meu filho caiu no mundo das drogas. Ame-o. Não seja conveniente, mas ame-o. Para ele saber que você o ama. E que se ele precisar, você está ali. Porque quando a gente não ama, a gente expulsa, a gente revolta, o filho vai embora e some. Ou acontece algo pior. Então comece desde agora. Ah, mas meu filho já está grande, então liga para ele, manda uma mensagem. Meu filho, ó, onde você está? Estou orgulhoso demais de você. Parabéns. Saiba que seu pai te ama. Que eu torço pelo seu sucesso. E se você precisar um dia, eu vou estar aqui. Eu largo tudo para estar do seu lado. Manda mensagem para sua mãe, para o seu pai. Olha, amo vocês, obrigado. Hoje a gente não liga mais, hoje é mais mensagem, o áudio. Te amo, obrigado por ter me auxiliado. Às vezes a gente manda eu te amo, a mãe fala assim, mãe, o que aconteceu? Está querendo alguma coisa, significa que você está falando um pouco eu te amo para sua mãe, para seu pai. Quando eu te amo, a pessoa pensa em algo em troca.
É que está falando público, eu te amo. Por isso que assusta. Então não há mais tempo da gente guardar. Não adianta, mas eu mostro meu amor com atitudes. Mas as pessoas gostam de ouvir que eu te amo. Principalmente os filhos. Quer saber como que a gente está dentro do lar? Quando você chega em casa, como que os filhos recebem? Será que corre lá e te dá um abraço, te dá um beijo? Será que fica onde é que está? Ou fala com você ou não fala? Aí você já sabe como que está a sua presença dentro do lar. Não vamos nos tornar estranhos. Hoje, infelizmente, há muitos órfãos de pais vivos dentro de casa. Muitas crianças e jovens órfãos com os pais presentes, trancados nos seus quartos, esquecidos, ou na creche, ou na escola, ou com os avós. Então é o tempo, é o momento da gente começar a refletir. Como que nós queremos ser lembrados pelos nossos filhos? Como que a gente quer continuar a nossa caminhada? Se ainda é um pouco difícil, a gente tem que tratar com o egoísmo. Então, o egoísmo vem bem nessa parte. Então, às vezes eu não consigo, então seja egoísta. Dê amor para você receber algo em troca. Porque se você dá amor para o seu filho hoje, ele vai dar amor para o seu neto. E o seu neto vai dar amor para o seu bisneto. E o seu bisneto provavelmente será você. Então seja egoísta. Dê amor. Fala que ama. Fala que é importante. Seja presente. Tem uma apresentação do filho lá. Seja presente. Vão ser só no máximo aí 17 apresentações do seu filho que você vai participar. É a formatura. Seja presente. Vai ser só uma formatura que seu filho vai ter. Daquela série. É o aniversário de 18 anos. Seja presente, é o único 18 anos que ele vai fazer. É o único dia na sua vida. Então, a nós pais, é o momento de amarmos, de tirar essa casca grossa que fica em nós, de abrir o coração. Porque o homem não é aquele que anda no carro a 200 km. O homem não é aquele que na roda de amigos vira uma garrafa de cerveja. O homem não é aquele que o amigo aponta o dedo para uma moça e você vai lá conversar com ela. O homem é aquele que ama, é aquele que chora, é aquele que está presente. E embora todos falem ao contrário, você está ali, de coração aberto, para aqueles que precisam, em especial a nossa família. Segundo Emmanuel, a maior escola da humanidade é a família. Se essa escola está equilibrada, a sociedade vai estar equilibrada. Se ela está em desequilíbrio, a sociedade estará em desequilíbrio. Para termos bons filhos, temos que ter boas famílias. Para termos filhos bons, temos que ser bons pais, bons maridos, boas esposas, boas mães, bons filhos. Porque não há como cobrar a educação do filho se a gente não dá educação com os nossos pais. Porque o seu filho é o seu espelho. Se ele faz algo, é porque você ensinou de alguma forma. Ou ensinou fazendo, ou ensinou deixando de apresentar algum sentimento. E hoje ele busca fora, em outra coisa, em outro algo, em outra pessoa, aquilo que ele esperava de cada um de nós. Então é um momento de refletirmos. É um momento de começarmos um novo mundo. Esse mundo de regeneração que nós tanto falamos, tanto ouvimos, vem de nós. Vai começar por nós. Nós somos os primeiros. Nós somos os últimos trabalhadores. Os trabalhadores da última hora. Somos os últimos, mas somos privilegiados. Podemos ser os últimos trabalhadores no mundo de provas e expiações, mas podemos ser os primeiros a pôr o pé no mundo de regeneração. Então depende de cada um de nós essa caminhada. E depende de nós passar
adiante, sendo diferentes. Sejamos como Paulo de Tarso, para os homens, maior exemplo de transformação. Deixar o homem velho aqui hoje, deixa o homem velho aqui, saia dessa porta, sendo homens novos. Para a mulher, seja como Maria de Madalena, deixa a mulher velha aqui, a maior transformação moral de uma mulher, e saia daqui, sendo mulheres novas. Que possamos ser, na parábola do semeador, o solo fértil, onde a semente cai e vai germinar. Não seja o pedregulho, não seja os espinhos, não seja a terra dura onde há os pássaros. Deixe a semente germinar. Deixe o Evangelho de Jesus ferver dentro de nós. Sejamos diferentes. Sejamos amáveis, para que possamos ser amados. Mas lembrando que temos que fazer sem esperar em troca. Não importa o que o outro faz, importa o que eu faço. Se somos cristãos, se somos espíritas, e o espiritismo é o cristianismo redivivo, temos seguido o exemplo de Jesus. Jesus fazia sem esperar em troca. Jesus agia onde ninguém queria agir. Agia sem nada. Não tinha casa, não tinha carroça, não tinha animal, não tinha nem roupa. Mas é o Espírito que mais ajudou. Enquanto encarnado, não vamos nem falar desencarnado no plano espiritual, mas enquanto encarnado, o homem que mais ajudou, foi capaz de mudar a história, e até hoje nos reunimos para falar dos seus ensinamentos. Lembrando que o cristianismo, o espiritismo é o cristianismo redivivo na sua essência. Caridade é o que nós pregamos. E o que é caridade, segundo Jesus? Perdão das ofensas, indulgência para as faltas alheias e benevolência para com todos. Eis a caridade, segundo Paulo, que nós possamos levar no nosso dia a dia, possamos levar a partir de hoje em nossos corações benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgências para as faltas alheias. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus aguarda de nós. É isso que Ele vem ensinando através dos seus mensageiros há mais de 3.000 anos, desde a época de Moisés, para cada um de nós. E que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos assista hoje